Olá, amigo concurseiro, vamos aqui a mais um bloco do nosso curso de Primeiros Socorros, atualizado aí pelo Guidelines da American Heart 2020. E aí nós já tivemos aí 2 blocos anteriores, esse é o terceiro bloco desse tema. Então vamos lá, dar sequência aqui falando sobre anafilaxia, né? Dá uma olhadinha aqui na tela para a gente falar então sobre anafilaxia, tema muito recorrente nas provas que envolvem questões de primeiros socorros, tá? Bom, primeiro o conceito, importante aí entender o conceito, porque isso também cai na prova, mesmo que seja para primeiros socorros. As bancas gostam de cobrar esses conceitos, ok? Reação alérgica grave, ó. Então a gente pode ter na vida, né, no nosso dia a dia, uma reação alérgica leve. Por exemplo, vamos supor que a pessoa ingeriu algum alimento para o qual ela tem alergia e ficou com uma coceira na pele. Essa coceira apenas pode ser uma reação alérgica, mas ela vai ser leve, ou seja, não vai causar nenhum risco de levar o paciente à morte, né? Quando a gente fala da anafilaxia, é também uma reação alérgica, só que ela é grave porque tem o risco aí de levar o paciente à morte, então precisa ser tratada o mais rápido possível, tá? Essa anafilaxia, então, pode levar ao fechamento da glote. A glote é uma região da nossa garganta, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que é por onde passa o ar, né? O ar que entra pela boca e chega aos pulmões, passa pela glote. E na volta do mesmo jeito, sai dos pulmões, passa pela glote e é expelido. Então, é uma área extremamente importante. E se a pessoa tem o fechamento da glote, que a gente também chama de edema de glote, impede, então, a respiração. Então, a anafilaxia, a pior manifestação, vamos dizer assim, a pior consequência da anafilaxia é o fechamento ou o edema da glote, tá? Edema também chamado de, popularmente, inchaço, né? Então, podem vir essas 3 palavras aí na prova, ok? O que é que pode causar uma anafilaxia? Vários tipos de produtos. Alimentos. Então, vamos supor uma criança que nunca ingeriu algum alimento, ela pode ter alergia e vai saber nesse momento. Medicamentos também podem causar anafilaxia. Plantas, né? Você ter contato com plantas, animais. Então, por exemplo, acidentes com água viva, é possível causar anafilaxia, ok? Então, as possibilidades são diversas. O que é que o paciente, a vítima, né, vai sentir, vai apresentar? A dispneia, palavra que significa falta de ar. Ou dificuldade para respirar, ok? Isso se chama dispneia. Por que tem dispneia? Exatamente por causa do edema da glote, tá? As manchas na pele, ou exantema, são as manchas vermelhas na pele, como tá aqui nessa figura do meio, ó. Manchas vermelhas na pele, tá? Edema do rosto, como tá aqui nessa outra imagem do lado esquerdo. Lembrar edema ou inchaço, né? Ao apresentar o edema do rosto ou o inchaço do rosto, a gente pode começar a se preocupar mais, porque o edema do rosto ocorre antes do edema da glote. Então, apresentou o edema da face ou do rosto, precisa do tratamento mais rápido. Esse edema pode atingir os olhos, como está aqui, né? As pálpebras ficam inchadas, a boca, a língua também pode até, inclusive, ficar para fora, né? Taquicardia, ou seja, coração acelerado. Pode ter também coração acelerado e ainda diarreia. Podem haver outras, né? Mas essas são as principais. Aqui do lado direito tem uma figura de um rapaz segurando o pescoço, né? Esse sinal é um sinal de sufocamento. Sufocamento por quê? Provavelmente ele está tendo aí
ou edema de glote, tá? Esse sinal de sufocamento é muito semelhante, inclusive às vezes a figura é até repetida, é muito semelhante ao engasgamento com produtos, né? Com o engasgamento, a obstrução da via aérea por corpo estranho, que nós falamos no bloco anterior. É muito semelhante assim, essa sensação aqui, porque é a mesma região. Na anafilaxia nós temos o edema da glote. No engasgamento nós temos um objeto ali fechando a glote, né? Mas a sensação de sufocamento é bem parecida, ok? Saiu glota, vamos dizer glote. Ok? Vamos lá. Esse diagramazinho aqui, ele é ilustrativo, né? Mostrando produtos que podem causar alergia. Então, está em inglês, mas dá para a gente entender tranquilamente, né? Alergia ao leite, alergia a amendoim, a ovo, a soja, a produtos do mar, né? Alergia ao trigo. Então, assim, tem vários tipos de produtos. Aqui só tem alimentos, mas a gente inclui também, como eu já falei, medicamentos, plantas, acidentes com animais. Todos eles podem causar anafilaxia, ok? Só reforçando que não é porque teve contato com, por exemplo, o ovo. A pessoa tem alergia ao ovo, teve contato. Já tem anafilaxia? Não, a anafilaxia é quando essa reação alérgica for grave, ok? Se for leve, não é anafilaxia, é apenas reação alérgica. Então, esse diagrama aqui traz exatamente o que é essa glote, né? Que a gente fala. Aqui do lado direito, a glote normal, ou seja, não está inchada. E aqui do lado direito, a glote com edema ou inchaço. Lado esquerdo. Não, perdão, do lado esquerdo. Essa do lado direito, então, ela está rosada, ó. Tem uma passagem aérea livre aqui, então o ar entra e sai por aqui, né? Ele entra, vai para os pulmões e sai, e é expelido pela boca e pelo nariz. E aqui nós temos uma membraninha que cobre, que fecha na hora que a gente engole algum alimento. Normalmente essa membraninha fecha aqui, impedindo que o alimento vá para a via aérea, tá? Quando há o edema, então, fica tudo edemaciado como está aqui. Olha a diferença dos dois lados. Deixa eu apagar os riscos. Olha a diferença dos dois lados. Ela fica bem inchada. E esse espaço aqui, que ainda está aberto, ele pode fechar completamente. É por isso que a gente fala que a pessoa fica sem respirar, porque o ar precisa passar por aqui, né? Então, essa região a gente chama de glote, ok? Precisa passar por aqui para entrar nos pulmões ou para ser expelido. E quando está tudo edemaciado, esse edema pode ser grande o suficiente para fechar e impedir que a pessoa respire, tá bom? O que é que o socorrista, então, nos primeiros socorros, pode fazer? O socorrista precisa levar essa vítima para um local seguro, né? Ou seja, vamos supor que tenha sido um acidente com plantas. Retirar essa vítima dali da área, né? E tendo cuidado também para se proteger. Na ordem, já acionar o serviço de emergência. Suspeitou da anafilaxia? Suspeitou por quê? Principalmente porque tem edema da face, né? Ou do rosto, e está com dispneia. Essas são as principais manifestações que causam preocupação. A diarreia não causa tanta preocupação, a coceira no corpo também não causa, né? Pode vir lá na prova coceira ou prurido, tá? Vou botar aqui que são a mesma coisa. Também não preocupa tanto, mas o edema da face, do rosto e a falta de dispneia preocupam. Então, o socorrista precisa, né, que está ali ajudando aquela vítima, já acionar o serviço de emergência logo no início. Tirou a vítima para local seguro, já aciona o serviço de emergência, que no Brasil a gente pode ligar para 192, 193, 190 também, tá bom? Já pergunta a vítima, isso é importante perguntar à vítima por dois motivos. Primeiro, saber se ela consegue responder, só isso. Já é um indício importante se ela está com edema de glote, né? Quando a pessoa não
quando a pessoa está com edema de glote, ela fica com muita dificuldade de falar, porque a fala também precisa que a glote esteja normal. O que é nossa fala? A fala é a passagem do ar pelas cordas vocais, né? Elas vibram quando passam por aqui, quando o ar passa por aqui. Se está fechado, se não passa ar, a pessoa não consegue falar nem se expressar, ok? Então, perguntar ajuda a saber isso também. E, claro, saber a causa exatamente, se a pessoa identificou, porque isso pode ajudar no atendimento profissional, né? Então, vamos supor que a pessoa diga, não, foi um acidente com água viva, foi uma planta, ou foi um alimento que eu não sabia que tinha alergia. Isso ajuda a direcionar o atendimento profissional, não os primeiros socorros, mas o socorrista pergunta e transmite para a equipe, tá? Se a vítima não fala, como eu disse agora, o problema pode estar mais grave, porque é um indício maior do edema de glote, né? A gente tem que ficar mais preocupado e acelerar o atendimento. Bom, os protocolos nos falam, ainda nos primeiros socorros, da possibilidade de usar a epinefrina, administrada por uma caneta. Tem uma fotozinha no próximo slide. Epinefrina é um medicamento que reduz o edema, tá? Reduz o edema. Ele é usado para muitas outras coisas também, mas ele reduz o edema. Então, administrar a epinefrina, se ela estiver disponível com o paciente, vale a pena. Pacientes altamente alérgicos podem ter essa caneta. Então, o socorrista que sabe dessa possibilidade, ele já procura essa caneta junto ao paciente e administra a epinefrina se for possível, ok? Aqui nós temos uma foto, né, mostrando a caneta de epinefrina. Ela já vem pronta. Aqui dentro tem várias doses. A pessoa coloca sobre a coxa, né, do lado da coxa, aperta o botão e ela dispara já a dose prevista ali para a pessoa usar, ok? Tem canetas aí com doses diferenciadas, então a pessoa já anda com a própria caneta. Não é recomendado usar a caneta de outra pessoa porque a agulha pode causar contaminação, ok? Então a epinefrina é um medicamento que tem várias indicações na emergência e no caso da anafilaxia, diminui o edema de glote, né, que é o principal fator que leva à morte, ok? Mas ela também reduz a coceira, o inchaço do rosto, melhora a respiração, então tem várias causas, né? Deve ser administrada de preferência no músculo, não, de preferência não, só no músculo, de preferência na coxa, na lateral da coxa, ok? Aqui nós temos as doses, ó. Geralmente a caneta já vem com uma dose fixa, né? Essa, por exemplo, aqui é 0,3, que é a dose para adultos, qualquer idade, e crianças a partir dos 30 quilos, né? Aí por volta mais ou menos dos 10 anos. A dose para esse público é 0,3 miligrama. Para crianças entre 15 e 30 quilos, a dose é metade, 0,15 miligramas, tá? Se não melhorar, pode aplicar outra dose após 5 a 10 minutos. Observa aqui essa foto, essa figura da American Heart, que o socorrista, ele pega a caneta, tira a tampa, ela já está com a agulha pronta, posiciona na lateral da coxa, pode ser direita ou esquerda, e ele vai apertar e ela dispara, né? É muito semelhante ao que a gente faz para medir a glicemia, o açúcar, né? É uma caneta também. Geralmente vem a caneta, que já está com a agulha, a gente encosta na pele, aperta, e a caneta fura o dedo, né? E aí a gente colhe o sangue. A mesma coisa aqui. Só que ao invés de furar para coletar sangue, ele injeta a medicação, tá? Se possível, tirar a roupa do paciente, né? A área que vai receber a medicação, ok? Se não for possível, faz o que for mais rápido, mas é possível
que a agulha não consiga perfurar alguns tecidos, tá? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Então a dose da epinefrina eu já falei, né? 0,3 para adultos e crianças com mais de 30 e 0,15 para crianças de 15 a 30 intramuscular, que saiu em inglês. Seguindo aqui a nossa aula, nós temos a hipoglicemia, que é um outro problema também comum, que significa queda do açúcar no sangue. Então, hipoglicemia é a queda do açúcar no sangue, ou baixa, né? Baixa do açúcar, tá? Então, podem vir essas palavras aí. Quem é a principal vítima da hipoglicemia? São as pessoas que têm diabetes. E esse diabetes está descompensado, né? Aí tem várias causas para descompensação. Então, a gente pode ter um paciente com diabetes descompensado, por exemplo, quando ele não usa a medicação da forma correta, ou usa a mais ou usa a menos, quando ele não tem uma dieta controlada, quando ele faz atividade física de forma irregular, quando ele está acima do peso, quando ele tem alguma infecção, quando ele está com febre, alguma ferida crônica. Então, tem várias causas para diabetes descompensado. Então, essas pessoas com diabetes descompensado correm mais risco de fazer hipoglicemia, queda do açúcar no sangue. Também é possível as pessoas em jejum prolongado, principalmente as pessoas mais magras, né, que não têm uma boa reserva de nutrientes e estão em jejum prolongado, podem sofrer hipoglicemia, ok? Seja esse jejum voluntário ou não. As mulheres no período da gravidez também podem fazer hipoglicemia, mais especialmente quando ela também não tem uma alimentação tão regrada. Pessoas após ou durante exercícios físicos intensos, né, a pessoa às vezes não se alimentou o suficiente, faz exercício físico intenso, tem aquele pico de insulina, glicemia baixa, e a pessoa pode, então, ter os sintomas, né? E quem usa insulina, usando em excesso, às vezes erra na dose, né? Nem todo mundo tem, às vezes a pessoa não tem o treinamento adequado, a equipe de saúde não treinou, a pessoa usou insulina demais, e a insulina é um medicamento que já baixa o açúcar. Para quem tem diabetes, ele é muito importante, só que se a pessoa usar em excesso, ela vai ter a queda do açúcar, ok? Quais são as manifestações que a vítima vai apresentar? Confusão mental. Quando a gente fala confusão mental, significa que a pessoa vai soltar frases sem sentido, né? Vai soltar frases sem sentido. Ela pode ficar tonta, e ela dizer isso que está tonta. Ela pode não saber onde está naquele momento. Ela pode não saber o próprio nome, tá? Então, confusão mental é tudo isso, pode ficar agressiva também. Então, tem várias manifestações aí da confusão mental. É um indício. Você está junto de uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, e de repente ela apresenta algum sinal de confusão mental. Você já liga o alerta aí, possível que ela esteja com hipoglicemia. Mas não é só a confusão mental isolada, né? A pessoa pode relatar sonolência, ou seja, sono excessivo, sudorese, isso aqui é muito comum, ou seja, fica transpirando pelo corpo inteiro de forma intensa, né? Então, suor intenso. Ou também diaforese, é uma outra palavra que pode aparecer. Diaforese, é a mesma coisa. Suor intenso, diaforese ou sudorese. A pessoa transpira muito, principalmente pela face, né? Indicando ali que há um problema sério. Pode ter tremores em todo o corpo, nas mãos, no rosto, né? Nos pés, nas pernas, e pode desmaiar. Pode vir na prova também síncope. Nós vamos abordar um pouquinho mais à frente a 5. Então, essas são manifestações comuns de quem está com um quadro de hipoglicemia. O que é que o socorrista tem que fazer? Vamos ver agora, então, as ações do socorrista.
Primeiro, suspeitar do problema, né? Então, a partir do momento em que o socorrista identifica essas manifestações que acabamos de falar, confusão mental, sonolência, sudorese, tremores e desmaio, né? Uma ou mais dessas manifestações, e ele sabe que a pessoa tem uma dessas causas, ou mais de uma também. É um diabético descompensado, está fazendo jejum ou está grávida. Suspeita imediatamente da hipoglicemia, tá? Então, suspeitar do problema é o primeiro passo do socorrista. O segundo passo é ele verificar a glicemia desse paciente. Só podemos verificar a glicemia com o aparelho, não tem outra forma, né? O nome desse aparelho é glicosímetro, tá? Então, só existe uma única forma de saber quanto está o açúcar no sangue. Se não tiver o aparelho ou não souber usar, não vai saber quanto é que está, ok? Se tiver, então, verifica. Verificou, viu que está abaixo de 60, vamos avaliar essa vítima, né? Avaliar o quê? Se ela está consciente ou não. Se ela está consciente, você foi lá, mediu o açúcar, está abaixo de 60, e ela está consciente, ou seja, ela consegue estabelecer uma conversa, é capaz de engolir alimentos ou líquidos. O que é que o socorrista vai fazer, então? Ofertar uma fonte de açúcar, tá? Que pode ser em tablet ou líquido, tablete, ou líquido ou gel. Alguma fonte de açúcar. Pode ser um pacotinho de mel, aqueles que vem em saquinhos plásticos. Podem ser balas, pode ser o próprio açúcar diluído, né? Em água, alguma fonte de açúcar, um copo de suco, então tem várias formas. Essa, então, é a forma de ofertar para a pessoa que está consciente, com hipoglicemia, consciente e capaz de engolir. O socorrista vai tentar corrigir essa glicemia, ok? Se for criança, no caso de criança, consciente, mas que não quer engolir, você está tentando oferecer e ela não quer engolir, a gente pode colocar açúcar embaixo da língua, ok? Açúcar embaixo da língua, se ela permitir também. Agora, se a vítima está inconsciente ou não consegue engolir, aí a gente não pode colocar nada pela boca, ok? Por quê? Qual é o risco de colocar alimentos pela boca? Da pessoa, ao invés de engolir, esse alimento ir parar na via aérea, parar no pulmão e a pessoa tem um problema grave. Então, está inconsciente ou não consegue engolir, o socorrista não pode colocar nada na boca da vítima, ok? Aí ele tem que acionar rapidamente o serviço de emergência. Isso aqui é mandatório, ok? Não esqueça dessa dica aqui, porque pode cair na sua prova, ó. Já atualizado da American Heart 2020, né? Consciente, capaz de engolir, fonte de açúcar. Criança que não quer engolir, açúcar granulado. Inconsciente ou incapaz de engolir, aciona rapidamente o serviço de emergência, ok? Vamos seguir aqui e falar da crise convulsiva. A crise convulsiva é uma atividade elétrica anormal do cérebro. Nosso cérebro, que é formado por neurônios principalmente, tem descargas elétricas normais, tá? Quando a pessoa tem uma atividade anormal, e aí tem várias causas, essa atividade anormal do cérebro gera a crise convulsiva, se manifesta no corpo, né? O problema está no cérebro, mas a manifestação ocorre no corpo, ok? O que é que pode causar a crise convulsiva ou convulsão? Convulsão, que é a outra palavra que pode aparecer. Crise convulsiva ou convulsão é comum em quem tem epilepsia, tá? Ou vocês podem encontrar aí mal epilético, né? Epilético. Pode vir na prova um desses. Não é porque a pessoa teve convulsão que ela tem epilepsia, ok? A epilepsia é um problema crônico que não tem uma causa exata e que a pessoa vive com a epilepsia a vida toda e pode ser controlada com o uso de medicamentos, tá?
a epilepsia, a pessoa pode viver com epilepsia e não ter nenhuma crise mais. Vai depender aí do organismo dela, do tratamento adequado, tá? Mas a epilepsia se manifesta com a convulsão ou crise convulsiva. Pessoas que sofreram traumas, principalmente trauma de cabeça. Trauma que a gente fala, acidente, né? Uma pancada grave na cabeça. Pode gerar crise convulsiva. Temos aqui na plataforma episódios especificamente voltados para primeiros socorros dos traumas, tá? A hipoglicemia que acabamos de falar também pode causar crise convulsiva, né? Então, além de tudo que nós falamos, eu não sei se eu coloquei aqui, a gente pode ter ainda, tremores, que não é convulsão, mas convulsão também, né? Quando esses tremores são mais pronunciados. A pessoa que tem febre pode ter convulsão, febre alta, geralmente, e afeta mais crianças, né? Crianças e bebês, ok? A pessoa que teve AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, né? Pode também ter convulsão. E quem sofreu envenenamento ou intoxicação, seja essa intoxicação provocada ou acidental, ok? Os portadores de epilepsia, como eu falei, podem ter crises a vida inteira. Então, ele vai ter durante a vida várias crises. Mas também eles podem permanecer, né, a vida toda com poucas ou nenhuma crise, a depender da situação, da adesão ao tratamento, né? Quais são as manifestações da convulsão? Primeiro, a fraqueza muscular. A pessoa não consegue se manter em pé, ok? Então, geralmente ela cai ou desmaia, né? Tremores. Esses tremores podem ser leves, podem ser em alguma parte do corpo ou fortes no corpo inteiro. A pessoa que se debate no chão, né? Aquela cena típica de novela. Perde a consciência, ou seja, desmaia. A pessoa desmaia, pode desmaiar, né? Libera muita saliva pela boca, excesso de saliva. Né? Ela fica parecendo que está com a boca com um sorrisal na boca, né? Borbulhando. O nome técnico para excesso de saliva é cialorreia. Pode manter o olhar fixo, isso aqui é muito comum em criança. A crise convulsiva da criança nem sempre é o tremor, mas pode ser só o olhar fixo dela. É como se ela tivesse perdido a consciência, mas está de olhos abertos. Devido ao tremor grave, forte, né? A pessoa pode ter sangramento pela boca, porque mordeu a língua, ou quebrou algum dente, e também involuntariamente elimina a urina e fezes durante a convulsão. Então, são várias manifestações, tá? Alguns mitos importantes, que o socorrista precisa abandonar. Mitos são informações falsas, né? Um mito é que a gente tem que segurar a vítima, jamais. A gente não deve segurar a vítima, exceto se a vítima estiver sobre uma superfície alta e tem um risco de cair. Aí a gente deve segurá-la com cautela, porque a gente pode se ferir, a vítima pode se ferir, mas se ela está num lugar alto que pode cair, a gente segura para evitar exatamente essa queda, ok? E se for possível, a gente coloca essa vítima no chão, já para ela não cair. Um outro mito, desenrolar a língua. Isso aqui não existe desenrolar a língua. Eu acho que é o pior mito que tem, né? Ao tentar desenrolar a língua, o socorrista vai causar ferimentos na vítima, porque ele vai forçar a abertura da boca, e no próprio socorrista, né? Porque a boca fica travada, e ao tentar abrir, essa boca pode fechar de vez e machucar o socorrista, tá? Inclusive amputar um dedo, por exemplo. Jogar água, isso aqui também é loucura, né? Não existe. Jogar água não é tratamento para crise convulsiva, tá bom? O que é que o socorrista faz? O socorrista deve fazer? Identificar o problema, ou seja, pelas manifestações,
pelas causas, identificar o problema, afastar objetos que possam ferir a vítima, algum móvel, alguma coisa que está próxima dele, que ele pode, por exemplo, bater a cabeça e se ferir, então afaste esses objetos. Se tiver disponível, colocar uma almofada ou toalha sob a cabeça, abaixo da cabeça da vítima, né? Isso ajuda porque ela não vai bater a cabeça no chão durante as convulsões, tá? Então, colocar essa toalha ou almofada, veja, não é segurar a cabeça, e sim colocar algo que proteja essa cabeça, tá? Nunca segurar a vítima. Eu botei aqui nunca, né, em letra garrafal, mas eu vou colocar o exceto. Exceto se corre o risco de queda. Corre o risco de queda. Então, tá uma superfície muito alta, pode cair. Nesse caso, é melhor segurar para ela não sofrer um trauma grave. Mas esse apoio que o socorrista dá tem que ser com muita cautela, porque a convulsão pode ser muito forte e a vítima, sem querer, machuca o socorrista, tá? Aqui é nunca mesmo, nunca introduzir o dedo ou objetos na boca. Importante que o socorrista cronometre o tempo para passar para a equipe de socorro, tá? A equipe de emergência. Quanto mais tempo durar uma crise, mais graves são as consequências. E acionar o serviço de emergência, né? Então essas são as ações do socorrista. O que o socorrista faz após a crise? Após a crise, ele vai verificar se a vítima está respondendo, se respira, e se for treinado, verificar se tem pulso. Se a vítima não responde e não respira, ou respira de forma anormal, já inicia a RCP, né? Nós temos aqui na plataforma aulas específicas de RCP, tá? Nos primeiros socorros. Então, não responde, não respira ou respira anormal, já faz a RCP. O pulso vai ser verificado somente se o socorrista for treinado. Afrouxar as roupas da vítima, isso ajuda ela a respirar melhor. Colocá-la em posição de segurança, posição lateral, que eu vou colocar aqui já uma imagem. Posição lateral. E providenciar a limpeza, né? Porque ela pode estar com cialorreia, ou seja, muita saliva, ela pode ter urinado ou liberado fezes, tá? Aqui é a posição lateral, ó. Pode ser direita ou esquerda. Então veja que a vítima está com um apoio na cabeça já depois da crise, tá? Está com um apoio na cabeça para deixar a cabeça um pouco mais alta, isso ajuda ele a respirar. Se tiver cialorreia, vai escorrer aqui a saliva, né? Afrouxar as roupas ou retirá-las, tá? E essa posição é a posição chamada de segurança, ou decúbito lateral, ok? É a chamada posição de segurança, tá? Para a gente finalizar, então, aqui, emergências clínicas, vamos falar do desmaio ou síncope. Algumas literaturas diferenciam. Desmaio é quando a pessoa perde a consciência, temporariamente. Perde a consciência temporariamente, tá? Temporariamente. A síncope é chamada de em algumas literaturas, pré-desmaio. Ou seja, a pessoa tem todos os sintomas do desmaio, mas não chega a perder a consciência, tá? Ela fica tonta, né? Vê o mundo girar, fica fraca, sudorese e tudo mais, mas não chega a perder a consciência. Essa é a síncope. E outras literaturas tratam ambos como sinônimos, tá? Opa, agora foi. As causas da síncope: queda da pressão arterial, não botei aqui a palavra, né? Ou hipotensão. Hipotensão é uma causa. A queda do açúcar no sangue, que nós já falamos, é outra causa, né? A hipoglicemia. Dor, qualquer tipo de dor. Pode ser a dor do infarto, pode ser a dor por causa de um trauma, pode ser a dor por causa de uma injeção, né? Alguma coisa que cause dor pode levar ao desmaio, dependendo da pessoa. Pode ser emocional, né? Uma notícia ali, por exemplo, um paciente que foi
um familiar que foi a óbito, alguma coisa que gere uma emoção forte, pode causar o desmaio. O derrame, que é o AVC, né, já falamos, o infarto, também já falamos, e a própria PCR, né, que é a sigla de parada cardiorrespiratória, pode iniciar com um desmaio, né, e aí a pessoa, nesse caso, perde a consciência de forma permanente, tá? O que é que a gente faz? O socorrista vai fazer. Se a pessoa está na síncope, ou seja, não desmaiou ainda, mas ela está com todos os sintomas, a gente pode sentá-la numa cadeira, como está aqui do lado direito, senta numa cadeira e pede que ela abaixe a cabeça, né? Como está aqui, ó. Não desmaiou ainda, está acordada, né? Então, senta numa cadeira, né, com os pés apoiados no chão, e abaixa a cabeça o máximo que puder entre as pernas, tá? Isso faz com que o sangue volte a circular aqui para o cérebro, tá? Porque o desmaio, que eu não falei, né, esqueci de falar, o desmaio ocorre pela falta de fluxo sanguíneo no cérebro, tá? Fluxo sanguíneo no cérebro. Então, se está faltando sangue no cérebro, essa posição aqui ajuda muito ao sangue retornar ao cérebro e a pessoa acordar, né? Ficar mais acordada. Nessa posição ainda, podemos fazer uma pressão na nuca, tá? Então, coloca a mão aqui sobre a nuca, né? Aqui nessa região abaixo dos cabelos, e faz uma pressão para baixo com a palma da mão, tá? Isso ajuda também a forçar o sangue a voltar, ok? Aqui, ó, outra forma, aqui não é uma cadeira, mas num apoio, né, mas dá no mesmo. Então, a pessoa sentou, colocou a cabeça baixa e a gente faz uma pressão aqui na nuca com a palma da mão, tá? Se a pessoa já desmaiou, faz o quê? Não vai colocar ela sentada, porque ela já está desmaiada, mas aí ventila o ambiente, afrouxa as roupas dessa pessoa, né? Eleva os membros inferiores, aqui é o ponto-chave, ó. Elevar os membros inferiores. Veja, quando ela não desmaiou ainda, fica sentada como está aqui. Se ela já desmaiou, a gente não tem como deixar ela sentada, então a gente vai elevar as pernas, né? Eleva as pernas por quê? Para que o sangue desça e chegue ao cérebro, ok? É a mesma lógica. Então, o sangue que está represado nas pernas desce e vai para o cérebro, tá? Virar a cabeça de lado é bom, porque se a pessoa vomitar ou tiver muita saliva, esse líquido escorre, tá? Não dá líquidos logo após o desmaio, que a pessoa pode engasgar. Então isso é muito importante. A mesma coisa da hipoglicemia, né? Serve para aqui. Também, quando a pessoa acorda do desmaio, não deve levantar imediatamente, porque ela pode desmaiar de novo. O que é que a gente faz? Pede primeiro que ela sente, respira fundo para oxigenar o cérebro por algum período. Depois, a gente pede para ela ficar de pé aos poucos, tá? Então, essa é a forma da gente ajudar quem sofreu um desmaio, ok? Deixo aqui o meu Instagram, o do Gran Saúde, o do Gran Cursos, para vocês nos adicionarem. E aí a gente se despede aqui, então, com o tema de primeiros socorros, emergências clínicas, American Heart 2020, e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá.